Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nessa aula de ciências nós vamos falar sobre a dinâmica dos rios. Então nós aprendemos na aula passada, né, pessoal, que no ciclo da água nós temos aquela etapa que se chama precipitação, né, que é quando a água ela cai, certo, sobre a superfície terrestre por meio das conhecidas chuvas, certo? E as águas que caem nas partes mais elevadas, elas tendem ao quê? A escoar para as partes mais baixas. E com isso se formaram os rios, os riachos e os córregos, certo? Então isso foi o que a gente aprendeu na aula passada. E também nós vamos estar utilizando, certo, esses tipos de fenômenos na aula de hoje também. E aqui nós temos essa outra imagem, onde nós vemos aqui uma cadeia montanhosa, certo, com várias montanhas. E nós podemos notar que aqui nas partes mais elevadas nós temos rios, ó, certo? Ramificações, ó, de rios. Então todas essas partes aqui azuis aqui que parecem um ramo de um galho de uma árvore, certo? São rios. Bom, notemos o seguinte, ó, que é óbvio, né, que usando a lógica do fenômeno que eu citei desde o início da aula, certo? Essas águas elas vão escoar, certo? Ó, notemos isso, que elas vão escoar para esse rio maior aqui, ó, que nós vamos chamar ele de rio principal. Rio principal. O nome que nós damos, pessoal, para esses rios aqui, de onde vêm essas águas escoadas para esse rio principal, esses rios aqui ramificados aqui, nós vamos chamá-los de afluentes, certo? Então esses aqui são os rios afluentes. E aonde nasce, certo? Esses rios afluentes, nós vamos chamar eles de regiões de nascentes. Aí, pessoal, nós estamos prontos então, a partir desses conceitos iniciais, a entender o que é uma bacia hidrográfica. Notemos aqui o seguinte, ó. Toda essa região delimitada por essa linha pontilhada vermelha, pessoal, ela abrange, certo? Todo esse conjunto aqui de rios afluentes, certo? De regiões de nascentes, mais o rio principal, e tudo isso aqui é o que nós vamos chamar de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é isso, certo? É o conjunto, certo, de todos os seus rios afluentes, certo? E do seu rio principal. Bom, essa linha pontilhada aqui, pessoal, em vermelho, a gente vai chamar ela de divisor de águas, certo? Bom, é claro, né, que os rios eles podem desaguar em rios maiores, certo? Como também eles podem desaguar no mar, que é o que a gente viu na aula passada, certo? Então a gente tem aqui um rio, certo? Ele pode desaguar aqui no mar, por exemplo. Bom, as bacias hidrográficas, pessoal, elas podem também ser subdivididas, certo, em áreas menores que a gente pode chamar de subbacias. Então nós temos aqui uma outra imagem, certo? Onde nós temos uma replicação, certo, um pouquinho diferente, mas com a mesma ideia, certo, daquela figura inicial, onde nós temos aqui a nascente, nós temos aqui representado os rios afluentes. Temos aqui o que é chamado de leito principal. E nós temos aqui também aquela linha pontilhada que a gente viu no desenho anterior, que são o divisor de águas, certo? E com detalhe que nós temos aqui também, ó, esse reservatório, pessoal, subterrâneo, que nós vamos dar o nome para eles de lençol freático, que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo, certo? Então, dito isso, vamos falar um pouco sobre a interferência humana sobre os rios e as suas águas. Certo, pessoal? Quando a gente vê, por exemplo, uma imagem como essa aqui de um rio, né, a gente observa que ele aqui está no seu estado natural, certo? No seu estado natural. E a gente não pode falar o mesmo, por exemplo, pessoal, quando a gente está falando de córregos e rios urbanos, certo? Que foram muito modificados, certo? E alterados, certo, em sua paisagem natural.
por meio da transformação humana, certo? Bom, o fato é que em condições naturais, pessoal, os rios eles apresentam características próprias, certo? Características essas que vão torná-lo como um rio que, dependendo da situação, certo, ele vai favorecer, certo, a existência de um habitat de vários seres vivos, certo, presentes aqui no local. Então, por exemplo, que características que podem favorecer, certo, a presença de seres vivos aqui num determinado rio? A gente pode citar, por exemplo, ó, o volume desse rio, certo? Que é importante. A temperatura dessa água que está aqui. A velocidade, por exemplo, do escoamento desse rio, certo? O grau de turbidez desse rio, certo? Se ele é muito escuro, se ele é mais claro, né? Vocês devem ter notado que há rios que eles são bem claros, né, pessoal? Você consegue até ver os peixinhos ali no fundo ali do rio, mas tem rios que não dá para você ver absolutamente nada. Então isso daí é relativo ao grau de turbidez de um rio. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é a concentração de sais, a concentração de gases, o grau de acidez do rio também é super importante, certo? Para determinar a existência de determinadas formas de vida. Então aqui, por exemplo, aqui nessa outra imagem aqui, nós temos aqui esse ser vivo aqui, ó, que ele recebe um nome, ele é um crustáceo, certo? Ele vai receber o nome de copépodes, copépodes, aliás, copépodes. Ele é uma espécie de crustáceo. E aqui nós temos aqui um outro organismo que ele é, pessoal, uma alga, certo? Uma alga microscópica. Microscópica. Então, a presença de seres vivos num rio, ele é um bom indicativo do quê? Da qualidade da água desse rio, certo? Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, determinado rio não dá peixes, por exemplo. Isso daí pode ser um indicativo de que há alguma coisa ali, alguma substância tóxica que impede, certo? Por exemplo, pode ser esse um fator que impede a presença da existência de peixes ali. Por quê? Porque é um habitat desfavorável, certo? No caso, para esses organismos, para esses seres vivos. Uma forma, pessoal, é bastante comum associada à urbanização, certo? A transformação de rios pelo homem é o desmatamento que a gente já ouviu falar muito, certo? Você com certeza já ouviu falar muito sobre o desmatamento, certo? Áreas desmatadas pelo homem. E isso aí, pessoal, pode afetar drasticamente, certo? A paisagem natural. E daí, essas matas que, por exemplo, estão no entorno desse rio, que são chamadas de matas ciliares, podem ser também removidas, certo? E causar diversos impactos ecológicos, certo? Nesses corpos de água. Então, isso é um exemplo, certo, de transformação comum associada, certo, à presença do homem, certo, na nossa natureza. Um outro exemplo que nós podemos citar também de interferência humana num rio, certo, é a canalização. Por exemplo, nós temos aqui a vista marginal do rio Tietê nessa imagem, certo? Nós podemos observar aqui o seguinte, ó, que o rio Tietê, certo, ele passou por várias transformações e interferências humanas. Então, por exemplo, no processo de canalização que ocorre em cidades maiores, por exemplo, nós podemos citar que as margens do rio e até mesmo, pessoal, o leito do rio, eles são revestidos por materiais impermeáveis, certo? Que geralmente é o concreto que é utilizado. E esses canais, pessoal, eles são transformados. Eles são transformados com material de concreto. Então, a canalização ela vai afetar o quê? O habitat dos seres vivos aquáticos, certo? E vai comprometer a sobrevivência deles. Principalmente daqueles que dependem dos sedimentos dos rios como alimento. Também nós podemos dizer também que durante a canalização dos rios é muito comum que seja feita também a retificação dos rios. Então notemos aqui, ó,
que aqui, por exemplo, nessa outra imagem, ó, nós temos que o rio ele tem o quê? Ele tem as suas curvas naturais, certo? E com a presença, certo, pessoal, das transformações do homem alterando a paisagem natural, ele pode fazer isso aqui, certo? Ele pode retificar os rios e eliminar suas curvas naturais. E daí, no que isso vai resultar? Isso vai, por exemplo, propiciar alteração nas características originais da dinâmica desses rios. Então, isso é uma coisa importante aqui que nós temos que observar, certo? A alteração do homem pode alterar drasticamente a paisagem natural de um rio, bem como a sua dinâmica também. Outra coisa que pode acontecer também, pessoal, é claro, né, a gente já conhece isso, a gente já ouve falar nos veículos de comunicação, é o lançamento, certo, de lixo, certo, nos rios, certo, pessoal? E isso aí vai resultar em quê? Vai resultar na poluição dos rios, certo? Que vão estar ali em condições completamente inapropriadas para uso. Então, por exemplo, quando nós lançamos, certo, nos rios, lixo, certo? O que vai acontecer? Esse lixo vai contaminar então os rios e a mesma coisa vai acontecer também quando nós descartamos, certo, pessoal, o lixo de maneira incorreta nas ruas, certo? Que com as chuvas, com as enxurradas promovidas pelas chuvas, certo? Esse lixo ele vai ser carregado para os bueiros e de lá eles vão ser escoados para um sistema de galerias subterrâneas e que vão seguir para os córregos e para os rios urbanos também. Então, por exemplo, de acordo com a Agência Nacional de Águas, praticamente nós podemos dizer que praticamente 43% do esgoto brasileiro é tratado de forma inadequada, certo? Então esse aqui é um fator também importante, certo? Quando a gente fala sobre a dinâmica dos rios, certo? Que é a poluição dos rios promovida pelo próprio homem. Bom, a gente tem esse lado negativo aqui da poluição, certo? Mas também temos um outro lado positivo, certo? Que é quando nós falamos aqui agora sobre a revitalização. O que é a revitalização? Revitalização, pessoal, é uma série de ações planejadas com o objetivo de dar uma nova vida a algo que se encontra decadente ou abandonado. Então, por exemplo, nós temos já em nosso mundo, certo, uma série, certo, uma série de exemplos, certo, já realizados em países desenvolvidos de revitalização de rios. Então, por exemplo, esse rio aqui que fica em Seul, lá na capital da Coreia do Sul, esse rio aqui ele foi revitalizado, certo? Há algum tempo atrás esse rio aqui ele estava poluído, em condições inapropriadas para uso humano e esse rio, certo? Por meio de ações do governo ele foi revitalizado e hoje inclusive ele é ponto de encontro de pessoas, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre a dinâmica de rios. Então, estamos chegando ao fim aqui dessa nossa aula. Bons estudos para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais!